A doutrina pentecostal se instalou no Brasil há pouco mais de 100 anos atrás. E isso por meio de 2 missionários suecos. Essa história se converge com a fundação das Assembleias de Deus no Brasil. E é esse fato que nós iremos contar no Em Pauta de hoje. Se inscreva no canal se você não é inscrito, ative as notificações e já deixe seu joinha enquanto a gente roda a nossa vinheta. Eu sou o Daniel Derek. Eu sou o Joxan Natividade e a gente começa contando essa história a partir do histórico dos missionários. Gunnar Wingren nasceu em 8 de agosto de 1879. Ele nasceu em um lar cristão, filho de pais batistas e desde criança foi iniciado na fé cristã. Seus pais eram líderes da escola dominical, o que mais tarde aconteceu com ele também. Aos 18 anos, depois de ser batizado nas águas, ele se tornou líder da escola dominical. Gunnar nasceu no sul da Suécia. Ele, sueco, só acendeu em seu coração a chama por missões a partir de um momento que ele leu em um artigo de uma revista que falava sobre o sofrimento de povos nativos de outros países. Nesse dia, ele orou ao Senhor e disse que estava disposto a ser usado por Deus para fazer missões. Daniel Berg, que nasceu em 19 de abril de 1884, tinha um pouco de diferença em sua história. Ele nasceu em um lar que ainda não era cristão, mas, ainda quando criança, seus pais aceitaram a Cristo, também de igreja batista, e ele foi iniciado na fé cristã. Mas Daniel Berg tinha outros planos, ele pensava em se realizar profissionalmente. Essa era a sua ideia. Eles nasceram em um período em que a Suécia estava passando por uma grande depressão econômica. Nesse período, quando eles estavam um pouco mais jovens, eles decidiram viajar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam ótimos economicamente. Então foi a partir daí que começou a converger a história desses dois grandes homens de Deus. O movimento pentecostal no século XX teve início em 1906 nos Estados Unidos. Nessa época, ambos os missionários suecos residiam naquele país. A única diferença é que enquanto um morava em Chicago, o outro morava no estado da Indiana. E foi nesse momento em que Deus revelou, por meio do Espírito Santo, a Daniel Berg que ele deveria se mudar para South Bend, cidade onde morava Gunnar Wingren, no estado da Indiana. Chegando naquele lugar, ele se aproximou de Gunnar Wingren, os dois estabeleceram elos de amizade e começaram a buscar a Deus. Certo dia, eles buscando a Deus, buscando o Senhor através da oração, na casa de um irmão chamado Olof, o Espírito Santo revelou a eles o nome de um lugar para onde eles deveriam se dirigir e ali fazer uma missão. O nome do lugar era Pará. Eles até então nunca tinham ouvido falar nesse nome, até porque Gunnar Wingren, para quem não sabe, nessa época desejava fazer missão na China. Esse era o desejo dele, mas o Espírito de Deus tinha outros planos. O cara queria fazer missão na China, olha para onde ele foi, para o norte do Brasil. Para o norte do Brasil. Eles não sabiam, nessa época, onde era Pará. Eles foram procurar no Mapa Mundi e descobriram que o Pará era na região norte do Brasil. Isso mostra que o Espírito Santo é quem conduz a obra, é quem conduz as coisas relativas ao reino. Verdade. Gente, e eles saíram de Nova York, embarcaram em um navio chamado Navio Clemente, em uma viagem longa de 14 dias. Eles só chegaram em Belém em 19 de novembro de 1910. Daniel, eles chegaram em Belém e eles não conheciam ninguém. Deus revelou um local, mas eles não tinham parentes aqui no Brasil, não tinham amigos, nem conhecidos ninguém. Chegaram em uma terra longínqua e uma terra desconhecida, totalmente desconhecida. Ao chegar no Brasil, eles enveredaram por uma rua, desceram do navio, claro, enveredaram por uma rua e chegaram em uma praça, Praça da República, lá em Belém. E nessa praça, sentaram no banco da praça e fizeram a primeira oração deles. Oração em favor deles, da obra e de um povo que eles não conheciam. E historiadores contam que eles se alimentaram ali, eles não tinham muito dinheiro, Eles se alimentaram ali de um fruto muito conhecido da região do Pará, ali em Belém principalmente. Lá tem muitas mangueiras, então eles comeram manga. Sim. Eu acho que foi verdade isso. Eu também acho. E uma curiosidade, Joxan, é que naquela época existiam carregadores de bagagem, E quando eles chegaram, os carregadores de bagagem abordaram eles, Os historiadores vão narrar esse evento. E querendo levar as malas deles para ver se ganhava algum troco.
E eles não tinham nem dinheiro para pagar os carregadores de bagagem. Isso vale ressaltar porque muita gente hoje vê o tamanho da Assembleia de Deus no Brasil e talvez pode imaginar que aqueles homens eram homens de posse, homens ricos. Mas na verdade não, aqueles homens eram muito pobres, de origem humilde e que não tinham muito dinheiro na sua bagagem. A construção dessa grande obra, a Assembleia de Deus, né, que é o que estamos contando hoje, a gente vê que ela não dependeu financeiramente no início. Daniel, historiadores também contam que logo que eles chegaram no Brasil, os parceiros de viagem convidaram eles para dormirem em um hotel, né? Eles tinham uma casa, um local, não conheciam ninguém, então eles foram dormir em um hotel. Logo no outro dia, pela manhã, no café da manhã, o Gunnar, lendo um jornal, descobriu nesse jornal o nome de um pastor metodista. E eles chegaram, eles conseguiram contato com esse pastor, chegaram até esse pastor, e esse pastor, eles falaram que eles eram batistas, né? Os dois eram de igrejas batistas, de origem batista, e esse pastor metodista os apresentou a um pastor batista lá em Belém, que foi aí que eles começaram a congregar em uma igreja batista. A história não foi tão boa depois. Essa história que o Joxan mencionou é o que acontece quando eles chegam na igreja batista, por intermédio, né, o pastor da igreja metodista fez a ponte para que eles conhecessem o pastor da igreja batista no Brasil. Eles foram congregar ali naquela igreja. Só que a igreja batista naquela época era uma igreja tradicional, uma igreja reformada, ou seja, que não acreditava na manifestação dos dons. Hoje nós já temos duas vertentes, né, da igreja batista. Nós temos uma vertente renovada, que acredita nos dons, e uma vertente reformada, que ainda mantém essa crença, né, de que os dons não são para hoje. Então, naquela época, quando eles chegaram na igreja, eles eram homens de oração, eles começaram a orar, buscar a Deus com intensidade, e o Espírito Santo começou a agir na igreja. E a primeira mulher e a primeira pessoa, né, a ser batizada com o Espírito Santo foi a irmã Celina de Albuquerque. Logo depois seu marido e outras pessoas. O que aconteceu? Eles foram expulsos da igreja. Sim. E outra coisa, o Gunnar, uma curiosidade, o Gunnar e o Berg, eles moraram por um tempo no porão dessa igreja. Sim. Então olha que coisa, além deles serem expulsos da igreja, eles perderam o local que eles estavam morando, né? E foi na casa da irmã Celina, a primeira mulher, a primeira pessoa a ser batizada pelo Espírito Santo, foi lá que tudo começou. Ali na casa da irmã Celina iniciou a grande obra da Assembleia de Deus. É verdade. E o interessante é que esse início da Assembleia de Deus no Brasil, esse início desse avivamento espiritual no Brasil, da manifestação dos dons, ele vai convergir com um período histórico e social que o Brasil vivia, que era o ciclo da borracha, né? O que acontece? Naquele período histórico da história brasileira, muitas pessoas da região Nordeste, da região Sudeste, se deslocavam para o Norte na intenção de uma busca por uma vida melhor, né? Então muita gente deixou seus estados de origem, foi ali para trabalhar nos seringais, para extrair das árvores o látex e com isso produzir a borracha. Só que o que aconteceu? Em 1912 acabou o ciclo da borracha. Então essas pessoas se viram numa situação de que não tinham mais emprego para elas. Então elas precisaram retornar para o seu estado. Veja a situação que aquelas pessoas estavam. Só que nisso tudo eu vejo uma atuação de Deus. Porque essas pessoas voltaram para os seus estados de origem, mas agora já tinham aceitado Jesus, já tinham conhecido o batismo com o Espírito Santo, já tinham conhecido a doutrina pentecostal. E essa foi a primeira grande expansão da Assembleia de Deus no Brasil. Porque essas pessoas, retornando aos seus estados de origem, elas deram início a trabalhos da Assembleia de Deus em outros estados. Então, pessoal, essa obra cresceu tanto que hoje é grande referência o número, né, do crescimento do pentecostalismo no Brasil. E não adianta a gente falar de pentecostalismo, da doutrina pentecostal, se não falar da Assembleia de Deus, né? Então, grande número de pessoas que se consideram cristãs, evangélicas e pentecostais estão inseridas na Assembleia de Deus, né? São membros congregados da Assembleia de Deus. Para vocês terem uma ideia, olha, o último censo do IBGE de 2010 revelou que o número de evangélicos no Brasil ultrapassou a marca de 42 milhões de pessoas, isso lá em 2010. Sendo que dessas 42 milhões,
22 milhões de pessoas se consideravam ou se declararam pentecostais ou neopentecostais. É um número muito grande. É muito grande. E já se passaram 10 anos. Sim. A gente vai ter logo em breve aí o próximo censo e com certeza essa obra avassaladoramente cresceu. Com certeza. Né? Então a gente vê aí os frutos dessa obra que começou pequena na casa de uma irmã Humilde, né? humilde, que recebeu o batismo com o Espírito Santo, acreditou nessa mensagem, nessa mensagem do Evangelho, nesse movimento, e olha a grande obra. Hoje em dia a Assembleia de Deus ela é organizada da seguinte forma: existem as igrejas sedes, e essas igrejas coordenam um número de congregações, tá? E essas igrejas elas se conveniam a uma convenção. Nós temos a grande convenção, a CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus, liderada pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa. Né? Aqui em Brasília a gente tem a COMADB, né? E o pastor geral, nosso pastor Osival Xavier. Tá? Nós estamos gravando esse vídeo para a nossa TV ADEB 312, aqui na nossa congregação local, nosso pastor Vanderlei Tavares, que também é coordenador de uma área de congregações. Então é assim que é organizada as nossas igrejas da Assembleia de Deus no Brasil. E a gente não pode concluir esse vídeo sem falar como que é comemorado. A gente tem mais de 100 anos, 109 anos completaram as Assembleias de Deus agora nesse ano, dia 18 de junho. E todos os anos em Belém eles fazem uma comemoração muito linda, é cultural lá, desde o centenário, né, em 2011, eles fazem todos os anos uma reconstituição da chegada dos missionários, o caminho que eles percorreram, a praça, né, onde eles se sentaram no banco, fizeram uma oração. Então é cultural, todos os anos eles fazem isso. Gente, e para quem não sabe, o Joxan, ele é do Pará. E ele conhece essa cultura de dentro, essa tradição das pessoas celebrarem esse momento, né, como algo muito importante, né, Joxan? Sim, muito importante. Eu lembro que no centenário, em 2011, eu ainda morava no Pará, Tailândia, no Pará, não sou de Belém. Mas enfim, todo o estado, todo o estado para uma semana, sabe? Uma semana de comemoração, de cultos. É algo assim, 24 horas quase, de programações referentes. O centenário foi algo mais forte, porque tipo 100 anos, né? Então foi bem forte essas comemorações, foram grandiosas. Lá em Belém, hoje tem o Centro de Convenções Centenário, é um pavilhão lá grande, um espaço reservado que foi feito para o centenário, né? E todos os anos eles fazem essa reconstituição da história e comemoram os anos. Então é isso. E, gente, por falar desse grande crescimento da Assembleia de Deus no Brasil, eu sei que aqui nós teríamos grandes nomes de desbravadores e bandeirantes da fé para a gente citar. Vários pastores, eu poderia citar vários aqui que saíram desbravando o território nacional, mas é muita gente para a gente falar aqui apenas nesse vídeo. Então, se você tem interesse por esse assunto e saber mais a respeito desses pioneiros que desbravaram o território nacional, coloca aí nos comentários, né? Isso. Nos dê sugestões de vídeos, de tema, para a gente estar gerando conteúdo aqui para nossa TV ADEB. O Em Pauta quer trazer justamente a pauta que você sugerir. Exato. Então, põe nos comentários um assunto interessante que você quer que a gente aborde aqui, né? É isso, gente. Obrigado. Espero que vocês curtam muito. Deem um joinha aí nesse vídeo. Se inscreva no canal se você chegou aqui do nada, tá bom? Ative as notificações. Não esqueça de sempre assinar todas as notificações para você receber toda semana nossos vídeos, nossas programações da igreja, tá bom? Que Deus abençoe você. Um abraço. Um abraço e a paz do Senhor. Tchau.